Boa tarde. É com muito prazer que damos continuidade, estava pela manhã aqui tratando, né, de um outro tema dentro do contexto da literatura mais feminina. E agora vamos conversar aí com a professora Marina Miranda, né, que vai trazer justamente a literatura e a ancestralidade. Mas antes, a gente vai ler um pouquinho sobre ela, né, para conhecermos um pouco mais sobre a sua trajetória no contexto da academia e da literatura. A professora Marina é especialista em orientação acadêmica e em EAD pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, professora adjunta da Universidade Federal também do Espírito Santo, docente do programa de pós-graduação em Ensino e Educação Básica, linha de Ensino, Sociedade e Cultura na área de Educação Indígenas, Educação do Campo e Educação Quilombola. É docente na pós-graduação em Educação do Campo da Universidade Federal do Espírito Santo, docente do curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Tupiniquim e Guarani, líder do Tupiabá, Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão, Educação Escolar Indígena. É líder do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Experiência Sensível, na linha de estudo e pesquisa com crianças, Educação de Infâncias Indígenas e Quilombola. É coordenadora do projeto Cartas dos Guardiões e da Terra e do Céu. Tem experiência de escritas originárias das crianças indígenas para o mundo. Escritora de literatura indígena e infanto-juvenil. Então, esse currículo bonito, né, cheio de vivacidade, num contexto super intercultural. A gente abre aí para a professora, né, proferir a palestra Literatura e Ancestralidade. Bom, salva de palmas, né? Eu falo bem alto e eu acho, vocês ouvem bem? Porque eu falo muito alto. Dá para ouvir? Bem, eu sou Marina Miranda, né? Conhecida como Marina Miranda. E eu venho mesmo agradecer, né? Iniciar agradecendo toda a organização da FLIT, né? Todas as pessoas que estão aqui à frente e por trás dos bastidores, que a gente sabe que para fazer um evento precisa de muita gente engajada, muita gente com desejo de trabalho, de fazer o melhor, de qualificar, né, o trabalho que está fazendo. Quero muito agradecer também ao professor Guedelha. O professor Guedelha me oportunizou, né, conhecer Manaus, um primeiro convite do Greenplex, a partir da professora Iná Rafael, que esteve na minha casa, valorizou a minha literatura e dialogou com Greenplexas e acabou eu estando aqui pela primeira vez. E no dia que eu estava para vir para cá, o professor Gilson, que era professor da UFAM, colocou embaixo, né, que eu falei, de viagem para Manaus. Ele falou, ela vai e nunca mais vai voltar. Né? E eu fiquei realmente apaixonada. Eu já faço um trabalho no Xingu, trabalho com povos indígenas do Xingu na formação, e as FLIT Xingu, nessas 3 últimas FLIT, menos essa que eu estava aqui também em Manaus, na Amped, então não pude estar na FLIT e estou na FLIT. Olha que coisa maravilhosa, professor Iná, para cá, vocês me trouxeram para a FLIT. Muita gratidão para falar de literatura e ancestralidade. E aí é uma preocupação, porque quando eu penso em literatura e ancestralidade, eu penso logo num corte epistemológico que eu devo fazer aqui. Porque quando a gente fala Festival Literário de Manaus,
literatura da nossa gente. Não está equivocado pelas pessoas que já passaram aqui antes, mas o corte que eu vou fazer, porque eu não trato de literatura indígena, porque a literatura indígena, ela se contrapõe ao universo canônico. Aí eu imagino que vocês perguntem, mas olha só, Munduruku e Krenak agora disputaram ali acirradamente, né, uma luta pela cadeira, né? E aí na Academia Brasileira de Letras, agora em outubro, Krenak chega e Munduruku diz: quem inventou a literatura indígena fui eu. Numa reportagem, aquilo eu me revirei um pouco, porque a princípio eu pensei, como literatura indígena, quando a gente fala de uma linguagem, de uma narrativa da terra. Mas se você for pensar em termos de segmento editorial, segmentos literários, Munduruku chegou, né? Mas Eliane Potiguara também chegou. Será quem inventou a literatura, né? Que sai do lugar da oralidade para o lugar da escrita. Então, há aqui um corte epistemológico, porque no meu caso de escrita, não sei afirmar se seria uma escrita literária, por conta dessa minha narrativa de pensar o mundo e ser contracolonial. Eu penso o mundo hoje como Negro Bispo, Antônio Bispo de Souza. Antônio Bispo de Souza vai dizer e lutar, né, com Boaventura de Souza Santos numa luta discursiva, dialógica, para dizer que ele é contracolonial porque o descolonizar, esse prefixo é para quem colonizou. Como ele não colonizou ninguém, ele não quer ser decolonial, nem descolonizar nada. E eu sou a favor dele nessa afirmação de um homem quilombola e de um homem que não cruzou a universidade, não adentrou a academia como eu adentrei. Então, chegar numa discussão fortalecida e dizer que quando a gente faz uma esteira dentro dos quilombos e que a gente erra o trançado da esteira, a gente destrança, né? E começa tudo novamente. Antônio Bispo de Souza fala isso. Então, quem trançou, quem deu esse trançado colonial, que vem pensar sobre isso, né? A professora Inaka falando que eu estou falando muito baixo, mas que eu gesticulo muito, né? Então é um pouquinho complicado, mas vamos lá, melhorou? Bem, e aí ele vem dizer isso, que ele é contracolonial, e eu tenho lido autores que refletem essa narrativa de pensar o mundo de uma outra forma. E pensando o mundo de outra forma, eu digo a vocês, a oportunidade de pensar o mundo de outra forma foi porque eu li autores europeus, autores sobretudo da antropologia, né, e da cultura, né, que tratava do lugar da cultura, da interpretação da cultura, Clifford Geertz, Stuart Hall, essas pessoas aí, esses autores com seus escritos que são consideráveis na questão do tratamento científico, com muito rigor, e que a gente vai aprendendo e vai compreendendo esse lugar, esse espaço de memória, de identidade no nosso lugar, que é um lugar diferente desse lugar de escrita, da escrita científica e da literatura canônica. Então, eu digo a você, Michele, que eu tenho trazido na minha escrita, que Maria Inês de Almeida, da UFMG, que trabalhou com indígenas há muito tempo, chama de literaterra.
de uma literatura da terra, de uma literatura onde a gente coloca em palavras, escreve, né, sai da oralidade para pensar o caminho dos nossos antepassados e as histórias que eles contavam para a gente. E aí, eu devo dizer que eu não vou me apegar a muitas obras, eu não sou vendedora de livro, eu sou professora. Então, eu nunca me preocupo muito de, será que eu vou vender? Eu não venho para cá com nenhuma pretensão, eu venho para cá para falar desse lugar de identidade, de pertença e de fortalecimento dos povos indígenas, trabalhando com literatura indígena, porque dentro do currículo ele acaba entrando também em um formato eurocentrado. Então vai estar escrito literatura indígena 1, literatura indígena 2, e você vai fazendo a leitura, né? Primeiro lendo os autores canônicos também, para trazer essa discussão, porque nós recebemos estudantes, e para você trazer uma discussão contracolonial, você também tem que pensar nessas escritas, como foram essas escritas. Quando eu venho pensando aqui, eu tenho que falar dessa literatura da nossa gente, eu penso que é de todos nós, essa literatura da terra, essa oratura. Oratura porque vem da oralidade, e uma oralidade que, se for contrastada, né, com a literatura canônica, é uma escrita de carne dura, é uma escrita de muito, vou usar a palavra que o professor falou que não é uma boa, mas é uma escrita insurgente, um movimento insurgente, para pensar, né, compreender e alcançar. Bem, eu tive o acesso à literatura canônica, poder falar um pouco, porque aos 5 anos de idade, antigamente, os aldeamentos davam muito seus filhos, e eu fui doada pelo meu pai, né? Eu fui doada pelo meu pai, mas eu fui doada para quem não queria receber a doação, né? Então é um caso muito complicado, porque meu pai me deu para um filho, e a gente nem sabia que ele tinha filho. Eu tinha 5 anos de idade. Então eu não escrevo por acaso, eu escrevo porque de 2000 para cá eu tenho pensado muito nessa retomada, porque minha mãe desapareceu da minha vista, né? E só tinha meu pai. Como a sociedade é ideologicamente patriarcal, então meu pai sempre foi muito minha referência, né? Eu só encontrava com o pai, né? Era um fio, mas encontrava assim raramente. E eu cheguei nessa casa, ela tinha uma estante roxa. Já viram uma estante roxa na vida? Uma estante gigantesca, roxa, lilás. Era uma estante lilás. Ali, quando eu olhei para aquela estante e vi aqueles inúmeros livros, Jorge Amado, José de Alencar, era como se fossem enciclopédias da mesma cor, assim, com as obras, né? E eu olhava aquilo e eu não entendia nada daquilo. Também tem muitas lembranças também de uma fruteira. Para a gente, uma fruteira, uma coisa de ferro, com fruta dentro, a gente não sabia se aquilo era para comer ou se era só para olhar. E eu era um bicho do mato, como era chamada essa menina, um bicho do mato. Essa menina é uma tapuia. E tapuia, eu ficava imaginando o que seria tapuia, porque naquela ocasião, né, esses aldeamentos eles já estavam esfacelados, então essa identidade também já estava esfacelada. Muito mais tarde eu fui saber que tapuia era aqueles povos indígenas que não falavam tupi antigo. Então os
outros povos que falavam, que dominavam, diziam que era tapuia. Eles eram tapuia, era assim, havia uma correlação de força nisso aí também. E eu era tapuia, e como eu era muito criança, eu era também ouriço cacheiro. Ouriço cacheiro não é ouriço cacheiro, mas eu era muito criança e eu não tinha maturidade auditiva, e o ouriço caixeiro, para mim era ouriço cacheiro. Eu não ouvi o ouriço caixeiro, era ouriço cacheiro, que eu espetava com o olho, espetava com a minha própria corporeidade. Eu não acho que eu espetava, eu acho que eu espeto, até hoje. Porque quando eu estou dentro da universidade, eu sou do Espírito Santo, processo colonial foi muito sério, italianos, alemães, né? Tem inúmeras comunidades, pomeranos. Embora o Espírito Santo, nós somos capixaba, do povo da terra da roça de milho, né? O povo da terra da roça de milho é o povo indígena. Mas, como nós vivemos num mundo, em um contexto de valorização eurocentrada, então nós fomos esfacelados nesses processos históricos, e ainda somos dentro da própria universidade. Nosso trabalho precisa mesmo você ir com muita força para você conseguir construir um processo de trabalho dentro das universidades, a não ser dentro dos cursos de licenciatura intercultural indígena. Mas o mestrado, exatamente por conta dessa criticidade ao modelo cartesiano, então a gente tem muitos problemas. A gente tem o negro e o indígena trabalhando dentro da universidade, uma universidade completamente branqueada, então a gente tem muitos problemas. Nós temos muitos problemas, ou nós somos um problema, o próprio problema, mas a gente precisa marcar posição, e eu marco esta posição dentro da universidade. Então eu vou para esse lugar, como retomando, e vou para esse lugar e vou lendo essa nova casa, né? Vou tendo acesso à literatura, porque a mulher que me criou era uma mulher branca e da letras, fez letras também, foi uma das primeiras turmas da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, por isso aquela casa tinha muitos livros. O marido não lia muito, não, mas os livros estavam lá. E aquilo, ao longo do tempo, foi despertando muito meu interesse. E eu fui lendo bastante e gostando muito de ler. Mas, quando você vai para um outro lugar, que não é um lugar de pertencimento, impera o medo, e você não transita pelo lugar que você imaginou que fosse ocupar. Até porque, quando eu cheguei nesse lugar, eu queria contar histórias. História da minha mãe, que minha mãe é uma mulher oral, né? Ela nunca foi à escola, minha mãe biológica, ela nunca foi à escola, né? E ela era, ao contrário, ela sempre odiou livros, porque ela conta histórias. E eu levei essas histórias na memória e na minha corporeidade para esta casa. Só que eu não era escutada nessa casa. E eu achei que o melhor lugar para ser escutada era fazer uma troca com aqueles que compunham uma fruição literária. Nossa, mas parece uma contradição tudo que ela está falando, mas a vida é uma contradição. Se a gente pensar que a gente está fazendo aqui um festival, uma festa literária para o povo da nossa gente, cadê o povo aqui, né? Se a gente for pensar, cadê o povo? A nossa gente está aqui, mas cadê o povo, né? Que a universidade, ela tem os seus lugares, os seus barramentos com esse formato, com essa reflexão, né? De pensar o universo da ciência moderna, ele acaba excluindo demais. E hoje, pela manhã, eu vi o
um professor aqui falando, eu prefiro falar que o lugar é de exclusão. Também prefiro falar que esse lugar é de muita exclusão. Bem, eu fiz muita leitura por lá para poder contar um pouco dessa minha história e vou fazendo essa caminhada. Eu me caso muito cedo e eu me caso com um homem que gosta muito de ler e ser professor. Ele era físico, então o físico gosta muito de ler também. Então eu saí de um lugar e fui para outro lugar, né, de muita, vamos dizer, subordinação, né, porque também quando nós saímos dos nossos lugares, filha de um homem preto e de uma mulher indígena, e de uma mulher que foi literalmente pega laço com um homem negro afrodescendente, ela tinha 14, ele tinha 40, então olha a diferença. É muito complicado também você passar por essa relação afetiva, né, em um casamento. Então tudo isso eu também levei esses espetos para essa relação, né? Eu espetava ali também o Ulisses Caixeira e comecei a estudar bastante, estudando, eu fui lendo e me encontrando, e essa retomada de identidade, ela foi sendo construída e havia um distanciamento muito entre eu e a minha mãe. E a minha mãe, as histórias dela vivem em mim, e eu nunca esqueci. Eu acho que ela faz uma literatura, se tem a literatura indígena, se existe uma materialidade oral dessa literatura que está agora sendo produzida, isso também traduz tudo que ela dialoga. Então essa literatura e ancestralidade, toda essa narrativa produzida desses nossos antepassados que chegam até nós. E chegou até mim com 5 anos, porque a nossa mãe falava: levanta, menina, que já é dia, amanhece ali, ninguém vadia. Boi, carro, cavalo, carroça, levanta, menina, e segue para a roça. Porque nosso trabalho era na roça de milho, na roça de mandioca. Nosso trabalho era pegar, virar tripa de porco, porque a gente comia as tripas. Então virava as tripas de porco, e isso também é uma materialidade ancestral. Porque se você me colocar na minha mão, mesmo não tendo morado com ela, mas exercido esse lugar, esse espaço de virar tripa de porco para comer, eu viraria essa tripa até hoje e botaria no limão. E talvez esfregasse o limão com o pé. Porque para nós, e era muita crítica que eu ouvi, a mãe dessa puri, desse bicho do mato, meu povo é puri, ela esfrega o limão com o pé. E não poderia ser diferente, porque tudo vinha dali, daquele lugar, daquele espaço. E é assim, né? Eu trabalho com povos indígenas aqui, né, na região do Xingu, eu conheço um pouco, eu vejo esses vínculos identitários, eu comecei a ver isso, essa literatura, essa oratura ancestral, quando eu vou trabalhar com Pataxó. E aí, mesmo que a gente fale o tempo inteiro, tenha um discurso, esse discurso ele é produzido quando você tem acesso tanto à literatura como obras, né, científicas dentro do campo de trabalho, da referência do seu trabalho. Eu sempre vejo que as pessoas dentro da academia, elas pegam recorte, porque a gente aprendeu assim, faz um recorte da obra do autor e coloque ali, cite, página, ano, referências bibliográficas. Só que as pessoas fazem aquilo o tempo todo e repetem aquilo o tempo inteiro e não fazem
aquilo que o autor está dialogando. Se ele está falando do lugar da cultura, saber local, arqueologia dos saberes, é isso que você precisa produzir, e não recortar da obra daquele autor e botar lá. Então, eu também penso isso na literatura de Guimarães Rosa. Meu tio Oiuá de Té, meu tio a onça. Eu aprendi a virar onça com essa obra. É uma obra que, quando eu comecei a ler pela primeira vez, não consegui ler. Eu não compreendi absolutamente nada, porque eu achava que tinha muitas onomatopeias, e não era nada daquilo. Não era isso, não era o que eu pensava. Era um esgarçamento do tupi antigo, um modo de escrita de esgarçar a língua e de fazer uma crítica ferrenha ao colonialismo. E ele traz uma onça que, à medida que você vai lendo e compreendendo a obra na densidade da escrita de Guimarães, você vai virando onça. E aí eu pude compreender por que minha mãe contava história de onça e por que ela tinha tanto respeito às entidades. Minha mãe também, quando a gente estava no rio, esse mesmo rio, virando tripa ou esfregando alguma roupa, né, no rio, isso é ainda muito comum. Era muita criança, porque mulheres indígenas têm muitos filhos, porque a relação é dividida, é compartilhada com a comunidade, né? A criação. Porque quando a gente vem para a cidade, Deus me livre, eu vou ter filho, muita violência, quem vai criar? Não, é criado por todos. E era assim também no nosso lugar. E por incrível que pareça, o lugar da onde eu saí, que eu encontro depois com Guimarães, foi exatamente Jaguaré, lugar das onças verdadeiras. Então eu venho do lugar das onças verdadeiras e venho encontrar com essa grande onça de Guimarães, a onça que mostra, que traz, que tira o véu desse lugar, trazendo o lugar da nossa identidade, da nossa territorialidade, do nosso rugido, e que também eu vou encontrando outras obras por aí. Mas voltando ao rio, falando dessa onça da minha mãe quando queria recolher aquela filharada, ela dizia: "Oh, já vem a onça, já vem a onça." Crente na onça, não era uma invenção, era uma realidade na entidade. Já vem a onça, vamos pegar, vamos. Então a criançada já vinha correndo, estava dentro d'água, e ela disse: vão entrar na talha. Entrar na talha é uma talha, de fato, que a gente levava a talha para pegar água, né? Vamos entrar na talha. E ela conta até hoje que a gente entrava na talha e a onça gostava da talha, adorava a talha, pegava a talha, botava nas costas. Só que ela dizia: "Dona Onça, sua toca está pegando fogo." E a onça, para proteger o seu lugar, o seu espaço, soltava a talha e a gente ia embora. E a talha quebrava, e às vezes a gente ia comendo um pedaço de talha. Alguém já comeu um pedaço de talha? Eu já comi muito pedaço de talha e de telha. E aí, essa lógica, ela conta até hoje. Você telefona para ela tem um telefone fixo, ela não sabe o que é um celular, ela não vai ler. Essa oralidade, essa força da oralidade está com ela. Ela vai contar mais uma história. Então eu tenho várias histórias para contar. E quando vocês entram na academia, essas histórias parecem que elas desaparecem. E aí eu começo a trabalhar com literatura indígena. Eu também ouvi alguém falando que quando fala de literatura, de expressões amazônicas,
fala de Daniel Munduruku, né? Eu levei obras de Daniel Munduruku e outros autores indígenas para a escola indígena, que eu imaginava de fazer um trabalho com as turmas de licenciatura e de mestrado com a literatura indígena em aldeamentos indígenas no Parque do Descobrimento. Então eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa do mundo. Poxa, eu estou respeitando as identidades, saber local, estou fazendo aquilo que é propagado dentro da produção científica. Só que uma criança chega um momento e durante uma vez na semana eu ia, as alunas iam a semana toda, pegavam carona e ia para o aldeamento, que era 11 quilômetros do local onde elas estudavam. Não é o campus, mas eram os colégios universitários da universidade mais diferentona do Brasil, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade de Inclusão de Território, foi a universidade da onde eu venho e que depois que eu vou para a UFS, para a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, chegando lá, ela pergunta, uma criança de 5 anos pergunta para uma menina negra, uma moça negra, por que sua professora só conta história de índio? Ela falou assim, olha, mas ela não chegou aqui quando foi explicar o projeto, falou com vocês, né, para pedir consentimento, que ela é uma mulher indígena, então ela vai contar histórias indígenas, de autores indígenas. E também porque todos nós somos índios. Falou com uma criança, ela falou assim, você é índia? Ela disse, sou. E você sabe o que é que geme? Ela disse, não. Ela falou, então você não é índia. Então ela traz também aí uma força da ancestralidade da língua. Somos 274 línguas e essas línguas devem ser respeitadas nos seus lugares de identidade daquele povo, no caso o povo Pataxó. E também eu trouxe muitas histórias do norte. E as crianças não se viam, gostavam, mas não se viam identificadas naquela paisagem. Que era uma paisagem completamente diferente, que elas moram em lugares litorâneos. Então elas não compreendiam muito e elas queriam contar suas próprias histórias por conta desse corpo ancestral. Então elas não compreendiam a razão da gente estar produzindo aquele trabalho ali, daquela forma, contando, porque tinha um autor, né, que chama Canátio Pataxó, e o Canátio escreve obras vinculadas ao Parque do Descobrimento, à Aldeia Mãe, toda aquela lógica de produção, de sentido do trabalho, para fazer sentido ao território, né, aquele lugar. E assim ela desconstruiu mais uma vez o nosso olhar referenciado nas instituições que fortalecem o sentido da produção de conhecimento científico e que não abre brecha para outras produções de sentidos orgânicos e fazem um sentido sintético. E aí eu pude compreender que eu estava fazendo um trabalho que não era orgânico e que precisava compreender aquela cosmologia de trabalho literário. Então a gente vai e faz a escrita com elas, delas. Você sabe o que geme, que isso aqui é delas. Você sabe o que é que geme? Aí quando ficou pronto, eu cheguei lá muito feliz que todo mundo dentro da academia, olha, tudo que é produzido dentro da universidade, dos territórios, precisa ser também constituído lá. Aí cheguei lá para falar, olha, a obra ficou pronta, vamos lançar, vamos chamar o povo para que chegue até aqui. Sabe o que as crianças falaram? Aqui não. A gente quer ir para a cidade onde a senhora está. Aqui era como se falar para eles próprios. Então eles não queriam.
a gente quer ir lá para a cidade falar o que a gente escreveu. E aí a coisa também complicou. Nesse lugar de identidade, muitas crianças não têm registro, só o nome social, e não foram registradas. E aí, a universidade, para você pegar um ônibus, levar o ônibus, pegar as crianças, é uma coisa muito simples. Eu teria que pagar o seguro, então me coloquei à disposição para pagar o seguro, para que elas fossem, porque elas não vão sozinhas, vai todo o aldeamento, né? Então precisava do ônibus e precisava pagar o seguro. Só que as crianças, elas, o fato de não terem os registros, aí o que acontece? Se esse ônibus virar acontecer alguma coisa, a gente está tramado, né? Então, ainda assim a gente correu o risco. Eu estou contando aqui para vocês que a gente correu o risco. Já aconteceu, a gente correu o risco e levou a si mesmo. E o diretor, o pró-reitor do campus falou: se você for preso, eu também vou ser. Então vamos ficar na mesma cela. Ele disse, porque ele estava também chancelando um trabalho muito sério com as crianças. E você não podia, naquele momento, naquele lugar, e dizer, não vamos fazer assim. E lá, nessa retomada, essa retomada foi sendo fortalecida, e eu escrevo Aranã e a cacimba. Porque quando eu cheguei lá e tinha uma cacimba, eu lembrei também, quando eu e todas as minhas irmãs, nós passamos, que dentro da universidade falaria de um rito de passagem, mas não era prática. Tinha aqueles fogões baixinhos, fogões de batinga, né? E a batinga só se conseguia batir aquele barro branco dentro do poço. Então ela colocava a gente dentro daquelas latas de banha de porco, bota banha de porco, e aquelas latas quadradas, colocava a gente ali e abaixava até o fundo para a gente ir com uma caneta de esmalte, puxar aquele barro branco para poder passar, tirar a fumaça, né, daquele fogão. Então eu vou e escrevo Aranã. Eu escrevo Aranã com elas e para elas. Aranã, eu conto essa história de um outro modo e acabo também me traindo, porque dentro desse poço que a gente descia para pegar, tinha muito sapo, perereca, e a gente tinha medo de ter pulado em cima da gente. Era criança, mas pulava, a gente tinha medo. E nossa mãe, até hoje, pega cobra, pega sapo, joga tudo para longe. Então ela não tinha nenhum pânico para ela descer, porque ela já descia, as irmãs desceram, todo mundo descia naquele poço, quem morava ali. Então para ela, a gente não tinha medo, mas eu tinha medo. Tinha medo, e a gente acaba, né, traindo a próprio lugar e o espaço de pensar a narrativa indígena. A narrativa indígena, porque quando a gente vai falar do sapo, a gente remete também às literaturas canônicas e acaba trazendo esse sapo. Mas as crianças de identidades, Pataxó, elas, de certa forma, elas conseguem salvar, por conta de uma fruição, o lugar de Aranã na história, né? E aí é uma identidade, e aqui é um certo lugar de retomada, embora as crianças, quando você fala assim, beijou o sapo, elas falaram, beijou o sapo, aí não vira príncipe. Beijou o sapo e virou sapinha. Então, beijou o sapo e virou sapinha, né? Então, elas conseguiram dar conta desse lugar aí e de terminarem a obra junto comigo. E as crianças da obra são as crianças da Escola Pataxó, o nome social. Cada criança representa nessa obra esse lugar de infância exercido. O Piraquiaçu, os povos, eu embora tenha vindo de Jaguaré, minha mãe é de Aracruz,
e morava próximo ao rio Piraquiaçu, e nas férias, às vezes, eu ia lá. Depois de grande já devia ter uns 10, 12 anos, e continuava ouvindo história. A baleia, porque é mar, né? A boca de rio e mar junto. A baleia é o Piraquiaçu, peixe grande, né? E eu escrevo Juá e o Piraquiaçu do mar. Eu tenho um irmão chamado Juá. Então eu falo Juá e o Piraquiaçu do mar. E história de cabaça, curupira e caipora, que a gente comia também na cuia. Só que era cabaça. E essas cabaças, elas também ficaram na memória, nesse lugar de muita identidade, pertença e conhecimento ancestral de vida. E hoje eu penso que toda essa estrada produzida e construída, ela faz muito sentido para mim. Eu nunca imaginei que eu, com as minhas obras de poucos leitores, como eu vi aqui, eu fosse estar no Sesc Ipiranga, junto com Daniel Munduruku, junto com Krenak e outras escritoras e escritores, numa grande exposição literária, e poder falar com um público muito maior, né? Então, essa exposição depois vai para Castanhal e São Luís do Maranhão. Então, pensar que minhas obras estão sendo lidas e foram adquiridas pelo Sesc, e levar as crianças Pataxó, as crianças do Xingu, eles não estão levando a mim, estão levando essas histórias dos nossos antepassados. Então, quando começou a discussão entre Krenak e Munduruku, me deu muito estranhamento, porque os povos indígenas, essa escrita, né, essa materialidade da oralidade para o papel, como fala o Davi Copenau com Bruce Albert na Queda do Céu, isso era para fazer uma escrita de contraposição às invasões, o nosso lugar mesmo de territórios sendo invadidos. Então a gente usava como carta, tinha sempre um escritor, né, uma pessoa da comunidade escrevia, então se ditava e se colocava esses elementos da identidade, porque era a nossa própria escrita, nossos próprios espaços de vida, de realidade. Então aquilo era, se vocês têm um site que só tem as cartas que foram escritas ao longo desses 500 anos, e se você for fazendo a leitura das cartas, você vai tendo essa percepção de materialidade ancestral, né? E quando eles começam nessa aqui, Krenak, né? Krenak, segmento editorial e toda a sua projeção histórica, e que eu tenho que dizer que eu fui fazer umas leituras há pouco tempo de obras que eu comprei aqui em Manaus, de obras que eu ganhei do professor Guedelha, de obras que eu ganhei do Tenório Teles. Eu fiquei num estado completo de encantamentos, de obras que contam nessas expedições que foram feitas aqui, porque quando a gente está no Sudeste, a gente vive a lógica do processo de identidade, essa lógica muito contraditória aos lugares inúmeros de memória desses 305 povos indígenas, porque foram dizimados, mas quando a gente começa a trabalhar aqui no Xingu, a gente vai compreendendo, estão sendo dizimados ainda, né, com essa força bruta do capitalismo, desse modelo imperialista, e que vem realmente destruindo tudo, comedores de floresta. Mas assim,
essas lógicas, essas produções de conhecimento, e estar aqui, viu, professor Guedelha, e ter a oportunidade de levar aquelas obras com esses olhares, de fazer toda essa trajetória histórica, foi fundamental as obras. E as obras estão sendo lidas por mim, pelos alunos do mestrado, para que compreendam que esses 305 povos que a gente fala, né, que a gente o tempo todo dialoga com eles, que cada um tem uma especificidade, são culturas, são povos que não falam a língua portuguesa. Vai para o Xingu. Eu tinha tradutores para falar de formação de professores, de literatura indígena. Eu tenho tradutores, porque são 8 etnias, Chipaia, Curuaia, aí, que não falam a língua portuguesa. E a gente só vai estar com essa realidade quando você vai trabalhar com povos indígenas do Brasil e do Norte. Porque eu trabalho com povos indígenas do Espírito Santo, Tupiniquim e Guarani. O Guarani fala o Tupi antigo, do Espírito Santo. Mas o Tupiniquim está agora revitalizando a sua língua, que nunca foi perdida, como eu disse, que fica na corporeidade, na sua própria memória. Esses mitos, essas lógicas, essas produções de sentido, que estão trazendo de volta aqueles que entraram na universidade, que a gente começa a discutir, trazer autores, professores do Brasil inteiro, porque é um programa, e o programa a gente traz os professores indígenas, leva o Munduruku, leva também o Cacaverá, né? Então, são muitos escritores daqui, do Norte, né, que hoje eu dialogo, né, e até participo de alguns eventos com eles, junto deles, na Flic Xingu, na Feira Literária do Xingu, com o Daniel e com a Márcia Cambeba. E eles acabam, a gente vai também construindo uma rede, uma conexão de autores indígenas, e tem sido um diferencial na minha vida, porque eu vejo que aquele caminho que eu fiz lá atrás, ele foi necessário, muito necessário, mas vejo também que eu tenho uma irmã da literatura, que escreve muito bem, e ela lia debaixo do colchão. Ela não podia ler como eu li. Ela lia debaixo do colchão, porque minha mãe botava fogo nos livros, né? Porque o livro mudaria todo o sentido de circularidade da oralidade, de nós ouvirmos a ela, né? Aquele monte de gente para poder repercutir as suas histórias e as histórias do seu pai e da sua mãe. E a gente já não podia fazer isso. Meu pai já morreu há muito tempo, tem quase 40 anos, né, que ele morreu, que ele faleceu. E eu hoje tenho uma relação com a minha mãe mais próxima por conta desse veio identitário, né? E me compreendo nesse lugar de uma mulher que foi muito criticada, porque eu aos 29 anos, 28 anos, eu já tinha 3 filhos. E teria muito mais, eu teria 10, porque eu gosto de criança. E não é à toa esse lugar que falo também. Eu fui falar fora do Brasil, fui convidada por um autor, né, Telmo Caria, que fala de cultura. Ele me conheceu na Bahia e convidou para estudar com ele, falar desses lugares de povos indígenas, de identidade, com teóricos da Universidade do Porto. E eu fui para o Porto também sem imaginar, e tratando desses lugares de cultura no Brasil, de culturas de identidades indígenas, como uma mulher cultura. E tem uma grande satisfação de estar aqui no Norte e sendo, de certa forma, né, professor Guedelha, reconhecida nesse trabalho, quando o senhor convida para que eu esteja aqui falando de literatura e valorizando a literatura do meu lugar de identitário, né?
território situado. E falar de lugar de território situado é importante falar aqui. Aí eu vou dizer por que é tão importante eu falar aqui. Eu entrei no Teatro de Manaus e em nenhum momento eu ouvi falar dos povos indígenas. Mas na saída do Teatro de Manaus, muitos artefatos indígenas. Eu comprei os artefatos para valorizar a produção, a produção cultural dos aldeamentos, porque também não adianta falar de povos indígenas e não fortalecê-los, embora eu saiba que aquele recurso não chega na mão deles, que na Flixtingu eles também não estão, eles estão lá para serem novamente uma alegoria, porque eles não falam a língua portuguesa, então eles chegam, falam um pouco e ficam lá, né? Mas a gente precisa fazer isso, precisa ter esse reconhecimento. Então eu tive estranhamento de não ter essas forças num estado que tem o maior número de povos indígenas urbanos, né, populações urbanas, mas que elas são subrepresentadas. Então eu acho importante a gente estar aqui falando sobre essas oralidades, sobre essas forças, para que todas essas políticas da Lei 11.645/2008 e a Lei 10.639/2003 do povo negro também fica, né, bem próximo, possa ter dentro das universidades, dentro dos espaços, esses lugares ocuparem, né, esses espaços, viu, Michele? E terem acesso àquilo que eu tive. Eu fui também, tive a oportunidade de ir para a Flip Paraty, naquela Flip que falava sobre povos indígenas, e lá eu tive a oportunidade de falar com o autor Cacá Verá Jecupé. Cacá Verá Jecupé, na hora que eu estava com ele na mesa, eu tive um pouco de estranhamento, e é um excelente escritor, Cacá Verá Jecupé. E ele saiu daqui, foi para São Paulo, e quando eu leio as obras dele, eu gosto demais das obras. Fala muito de onça também, gosto das onças, né? Fábulas, Iaureté. E ele escreve muito bem. E aí há uma diferença quando o professor falava aqui, né, sobre a produção de escritores. Acaba que o fato de eu ter adentrado a universidade, ser professora, a gente exercita esse lugar ficcional, mas as obras do Cacá Verá é muito materializado esse lugar de fruição. E eu imaginava, mas meu Deus, como Cacá Verá não sabe da lei 11.645/2008? Ele é escritor, ele está preocupado com a lei 11.645. O próprio lugar dos escritos já fazem já furam, né, como o povo diz aí, já fura essa bolha, porque o que ele escreve muito bem, né, ele consegue escrever muito bem, belezas, né, como também, aí eu gostaria de encerrar, nós vamos estar sexta-feira agora, nós vamos estar com Krenak está lá com a gente, não está aqui, mas eu sei um pouco da obra, e aí eu vou dizer que ele chega no local, já estou terminando, falta 5 minutos, já vou terminar, e ele vê muitos meninos, ele abre a obra dele, a obra está ali na bolsa, ele vê muitos meninos remando, né, e conversando com remo, remando e conversando, e o povo índio já chama o povo, e eles vão conversando, e ele vai ouvindo a conversa sobre esse lugar de remar e esse lugar de fazer a canoa, né? E eles vão
nesse lugar, indo para os seus antepassados e trazendo, dizendo que eles, na hora que eles remam, nessa sinergia, eles vão trazendo o povo de volta. E isso é muito bonito. E quando a gente pensa nessas cosmologias, de pensar o povo indígena como seres floresta, como aquilo que um professor indígena fala aqui do norte, que os povos do norte têm um conceito de miraçá, de ser onça, de estar humano, um estágio transitório, e não de ser um ser humano, porque o humano pode ser pedra, pode ser onça, ele usa até a onça também, pode ser água de rio, e o rio pode ser humano. Então ele fala desse nosso lugar de projeção, de experienciar um outro lugar. E eu tenho experienciado, e vou dizer que virar onça é muito bom. E eu consegui estar com as onças de Guimarães, sendo onça, e quando eu cheguei no Xingu, eu dei de cara com as onças que vi lá. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, professora, por essa narrativa viva, sensível, né, e de materialidade ancestral. Nós vamos ter agora... Estamos um momento para a pergunta. 10 minutinhos. Ok. Uma provocação. Tendo em vista toda essa amplitude, tantas vertentes de ancestralidade que pré-colonização já aconteciam, as guerras entre comunidades de dialetos diferentes. Ela não conseguiu entender. Por favor, pode ficar de pé e falar um pouquinho mais alto. Só vai colocar, eu gostaria de fazer uma provocação. Só um minutinho. Fica melhor. Com licença, boa tarde, eu sou o poeta local, eu gostaria de fazer uma provocação até burra, eu consideraria, mas tendo em vista o seu conhecimento de localidades diferentes e de ancestralidade, botando esse aspecto da ancestralidade numa linha do tempo evolutiva, não tanto quanto dos colonizados, mas se não fôssemos colonizados, como a senhora acredita que essa linha sucessiva da ancestralidade oral passaria dentro dos conflitos existentes entre as diferentes tribos? Diferentes povos indígenas? Isso. Como que se passaria isso se não houvesse processo de colonização? Mesmo com o processo de colonização, mas o nível da ancestralidade e quão conflitante seria essas ancestralidades dentro dos povos, para o entendimento de um povo, uma América do Sul, de uma possível América do Sul. A gente nunca pensa de uma forma linear. Então, eu acho que essa ancestralidade seria multireferenciada. Ela não poderia nunca, e quando eu estou falando aqui de ancestralidade, eu penso que essa ancestralidade ela seria constituída até nessa antropofagia, né, que tinha os povos indígenas, que um comia o outro, né? Então esse processo também ancestral, a gente carrega, esse povo carrega, né? Esse povo que fazia esse exercício, né, de canibalismo, se sentia mais forte e continuam se sentindo. Então, não tem uma regra de linearidade, não tem essa, vamos dizer, você usou a palavra
e eu não estou conseguindo recuperá-la. Há uma diferença muito grande, e essa ancestralidade também é multifacetada e multireferencial. Eu penso que seja assim. Não sei se eu consegui te responder, mas a ancestralidade do povo Curi é uma, né? A ancestralidade do povo Pataxó é uma outra, completamente diferente. E esse processo, ele também, né, a dor, né, a dor da exploração, de trazer a gente para um outro lugar. Esse universo ancestral está em nós, encarnados, mas trazer isso de volta também é uma dor muito grande, porque você está de frente de um lugar que parece te pertencer, e ao mesmo tempo, aí eu vou trazer um pequeno fragmento da minha família. A que me criou não me reconhece porque eu sou uma mulher indígena. E aqui é minha família, ela também não me reconhece desse lugar. Então, eu acho que talvez eu tenha te explicado, nesse lugar de identidade, como isso é subjetivo, certo? É isso. Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber o seu posicionamento acerca das políticas públicas para a literatura indígena dentro das escolas no Brasil inteiro. O que você pensa sobre como está, como poderia ser, sobre como evoluiu no decorrer dos anos? Bem, com a lei, né, como eu falei, a lei 11.645, ela permite isso, né? O segmento editorial, ele também, com a sua maestria de arrecadação, né, ele tem nos povos indígenas, no povo negro, um filão, né? Porque hoje, com as questões das crises climáticas, então essas discussões atravessam a literatura afrodescendente e a literatura indígena. Então há um investimento também, mas há também uma projeção que se referenda em autores que já são reconhecidos. Então, por exemplo, você vai numa prefeitura de Vitória, de Vila Velha, vai aparecer Munduruku, mas não vai aparecer Eliane Potiguara, não vai aparecer Graça Graúna, né, porque são mulheres também. Não vai aparecer Iguaré Yamã, não vai aparecer, e muitos outros autores. Então fica também muito situado em um lugar só, literário. Fica aparecendo o Dia do Índio. E o Dia do Índio é o dia de Munduruku. Nada contra o autor Daniel Munduruku. Tá? Eu estou colocando porque acaba sendo uma única referência. E isso cai no mesmo lugar, né, centralizado, de também tornar-se dentro dessa produção tão gigantesca de povo que hoje para o que era antes, né, e a questão das políticas, importa demais pensar nisso também. Então tem que ter uma política efetiva de pensar essa literatura e que ela seja divulgada pelos diferentes autores, e que a própria Constituição dentro do Ministério de Educação, quem está na frente, tem que pensar sobre isso. E a gente, estando nesse lugar, a gente tem trazido essas referências. Agora eu ganhei um edital bem grande de aprender com os índios, entre aspas, porque eu faço a referência a um grande autor, que é Carlos Rodrigues Brandão, meu amigo, meu amor, minha amizade, a pessoa que me reconheceu o meu trabalho. Carlos Rodrigues Brandão, um grande antropólogo, e ele escreveu Educação, coleção Melhoramentos, a gente estava falando, acho, hoje dentro do carro, né? Educação, Educações, aprender com os índios. Quando a escola precisa tornar-se uma aldeia. Então, quando nós tivermos esse pensamento
talvez essa política seja também mais efetiva. E no meu trabalho eu tenho feito isso. O que vai acontecer? Os povos capixaba, professores do Espírito Santo, vêm para o Xingu e agora também para Manaus, que eu fui muito bem recebida aqui. Eu já arranjei uma forma dos professores indígenas da prefeitura, né, da secretaria, da prefeitura, né, da SEDUC. Estou trazendo uma novidade para eles, que eu fui atrás também do recurso, para que reconheça o lugar também literário dos povos daqui e de lá, né, que são... A região é muito grande, a região amazônica é gigantesca e a gente precisa trazer esses autores. Muito obrigada pelo carinho. Então, dado esse processo de encerramento de coleção pública, a gente quer agradecer a professora, né, doutora Marina Miranda, pela sua brilhante participação neste evento. E entregamos aqui uma lembrança, um mimo, né, do festival.